A figura histórica conhecida como Magda Goebbels veio ao mundo em 11 de novembro de 1901, no coração pulsante do Império Alemão, Berlim. Seu pai, Oskar Richel, era um renomado engenheiro e empreiteiro, enquanto sua mãe, Augusta Behen, pertencia a uma família de posição social consolidada. No entanto, o destino reservou a Magda um início de vida marcado por instabilidade. Seus pais não eram casados quando ela nasceu, e embora tenham oficializado a união mais tarde, o casamento ruíra antes que a menina completasse 4 anos. Sem irmãos, em uma época em que divórcios ainda eram raros e mal vistos, Magda cresceu sob o peso das consequências dessa separação, que abalaria profundamente seus primeiros anos. Em 1906, com apenas 5 anos, ela foi enviada à Colônia, no coração industrial da Renânia, após seu pai se mudar para a região por motivos profissionais. Sua mãe, incapaz de sustentá-la sozinha, entregou a filha aos cuidados paternos. Mas essa solução durou pouco. Em 1908, Augusta casou-se com Richard Friedlander, integrante de uma abastada família de comerciantes judeus de Berlim, especializados no ramo de couros e com vastas conexões comerciais pela Europa Central e Ocidental. Friedlander, que vivia em Bruxelas desde os anos 1890, levou a família para a capital belga. Augusta não demorou a reclamar a guarda de Magda, pedido ao qual o pai aqueceu. Mais do que isso, Richard adotou a menina, que passou a carregar seu sobrenome judeu, um detalhe irônico para quem, décadas depois, seria lembrada como a primeira-dama do regime nazista. Sua educação, no entanto, seguiu um caminho distinto. Magda foi criada no rigoroso Colégio das Ursulinas, em Vilvoorde, nos arredores de Bruxelas, onde recebeu uma formação estritamente católica. Alguns historiadores sugerem que, em contatos esporádicos com o pai biológico na Alemanha, ela pode ter absorvido influências do pensamento budista, uma excentricidade para a Europa da época, onde filosofias orientais eram vistas como objetos de estudo acadêmico, não como práticas de vida. Mas essa fase de relativa estabilidade seria novamente interrompida. O verão de 1914 trouxe consigo o estupim de um conflito que mudaria o mundo. Tensões acumuladas entre as grandes potências europeias explodiram em guerra após a crise nos Balcãs, arrastando nações em uma espiral de violência sem precedentes. A Alemanha de Magda, aliada ao Império Austro-Húngaro e ao Otomano, enfrentou a Tríplice Entente, França, Reino Unido e Rússia, que mais tarde seriam reforçados por Itália e Estados Unidos. A balança pendeu contra as potências centrais, e o destino da família Friedlander se entrelaçou com os eventos belicosos. Com a invasão alemã da Bélgica, estratégia para contornar as fortificações francesas, Magda, Augusta e Richard foram obrigados a deixar Bruxelas e retornar a Berlim. O casal, porém, não resistiu ao turbilhão da guerra. Até o final de 1914, estavam divorciados, e Magda voltou a viver sob os cuidados de uma mãe solteira em uma Alemanha cada vez mais conturbada. Foi nesse contexto que ela travou amizade com Lisa Arlosoroff, filha de uma família de judeus ucranianos que havia fugido dos pogroms antissemitas no Império Russo em 1905. Refugiados em Berlim, os Arlosoroff foram proibidos de deixar a cidade durante a guerra, sob risco de deportação. Por meio de Lisa, Magda conheceu seu irmão, Chen, um socialista convicto e sionista, que defendia com fervor a criação de um Estado judeu na Palestina, então parte do Império Otomano, mas cujo futuro se tornava incerto com a derrocada iminente das potências centrais. Nos anos finais da década de 1910, Magda envolveu-se romanticamente com Chen, relação que desmente a imagem posterior de uma mulher consumida pelo ódio antissemita. Na juventude, pelo menos, seus sentimentos pareciam distantes do preconceito que graçava na Europa da época. A derrota alemã em novembro de 1918 não apenas selou o fim da guerra, como também abriu as portas para um caos sem precedentes. A Alemanha, humilhada pelo Tratado de Versalhes, viu-se esmagada por cláusulas draconianas, perda de territórios estratégicos, principalmente no leste, reparações de guerra exorbitantes que sufocariam a economia por décadas, desmilitarização forçada e a ocupação da região do Ruhr, vital para sua indústria, por tropas francesas e belgas. O país mergulhou em uma crise política e social, com levantes comunistas e nacionalistas radicais eclodindo em cidades como Berlim e Munique. Muitos veteranos desiludidos e amargurados atribuíam a derrota a uma suposta conspiração envolvendo judeus e bolcheviques, um discurso que ganhava força em partidos como o Nacional Popular Alemão e o Partido dos Trabalhadores Alemães, precursores do nazismo. Magda, no entanto, parecia alheia a esse turbilhão.
Em 1920, sua vida tomou um rumo inesperado ao conhecer Günther Quandt, um industrial alemão quase 2 décadas mais velho que ela. Quando havia enriquecido durante a guerra, fornecendo uniformes e equipamentos para o exército, e depois diversificou seus investimentos, adquirindo participações em empresas como a BMW, originalmente fundada para produzir motores de avião. O casamento, celebrado em 1921 após um curto namoro, representou para Magda a entrada em um mundo de privilégios e influência. Em poucos meses ela já esperava seu primeiro filho, marcando o início de uma nova fase em sua vida tumultuada. Harald nasceu em 1º de novembro de 1921, mas aquele que deveria ser um novo capítulo de felicidade revelou-se, na verdade, o prelúdio de um casamento fadado ao fracasso. Magda, então no início dos 20 anos, viu-se cada vez mais distante de Günther, já na casa dos 40, um homem frequentemente ausente a negócios. Para complicar ainda mais a dinâmica familiar, Quandt não apenas tinha 2 filhos de seu primeiro casamento, como também havia adotado 3 crianças após a morte de um amigo, um gesto que, embora nobre, impôs a Magda a responsabilidade repentina de criar 6 filhos enquanto o marido percorria a Alemanha e a Europa. A frustração crescia. Nos anos seguintes, o casamento desmoronou. Já na metade da década de 1920, ela delegava grande parte das obrigações maternas à numerosa equipe doméstica, enquanto se entregava a uma vida social agitada. Berlim, afinal, havia se transformado no epicentro cultural do continente. Com a estabilização política após os tumultos do início dos anos 1920, a cidade pulsava com uma energia irresistível, e Magda, jovem, inteligente e sem limitações financeiras, estava determinada a aproveitar tudo que ela oferecia. Não demorou para que se envolvesse em casos extraconjugais, facilitados pelas frequentes viagens do marido. Por um tempo conseguiu manter as aparências. Mas em 1928, Günther descobriu um de seus relacionamentos, desta vez com um estudante mais próximo de sua idade. A reação foi imediata. Iniciou o processo de divórcio, que se concluiu em 1929 com um acordo generoso. Magda saía do casamento como uma mulher independente, aos 27 anos, com uma fortuna que lhe garantia total liberdade. O acordo estabelecia ainda que ela ficaria com a guarda de Harald, seu único filho biológico com Quandt, até os 14 anos do menino. Em 1935, ele seria enviado para aprender os negócios da família sob a tutela do pai. Mas não era apenas seu casamento que ruía naqueles anos finais da década de 1920. A Alemanha, que em 1921 ainda se recuperava das cicatrizes da guerra e da humilhação do Tratado de Versalhes, havia experimentado uma notável retomada no meio da década. A economia se estabilizara, as reparações de guerra tornaram-se menos opressivas, e o país entrou em uma era de prosperidade e coesão social, impulsionada pelo boom econômico global, os chamados Anos Dourados. Grupos extremistas como os Freikorps e outras organizações ultranacionalistas que haviam florescido no caos do pós-guerra, perderam força. Até mesmo o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, os nazistas, fundado em Munique em 1920 e que ganhará certo apoio nos anos turbulentos do início da década, viu sua influência minguar. A tentativa de golpe em novembro de 1923, o Putsch de Munique, fracassara miseravelmente e, quando o partido foi relegalizado em 1925, mal conseguia ultrapassar os 2% dos votos nas eleições nacionais. Parecia que a Alemanha havia deixado para trás os demônios do extremismo. Até que 1929 chegou. Justamente quando Magda assinava os papéis de seu divórcio, o mundo desabava. Em outubro daquele ano, a quebra da Bolsa de Nova York desencadeou um efeito dominó devastador. Em semanas, a crise atravessou o Atlântico, abalando economias, destruindo fortunas e ceifando empregos. A Grande Depressão havia começado, e a Alemanha, ainda esmagada pelo peso das reparações, seria uma de suas vítimas mais brutalmente atingidas. À medida que o desemprego disparava e a miséria se alastrava, os alemães, desesperados, voltaram-se para os mesmos extremistas que haviam rejeitado uma década antes. Nas eleições para o Reichstag em setembro de 1930, os nazistas, que em 1928 mal alcançavam 2,6% dos votos, saltaram para impressionantes 18,3%, tornando-se a segunda maior força política do país. Em 1931, o crescimento era vertiginoso. De repente, todos falavam dos nazistas, todos queriam ouvir Adolf Hitler discursar sobre a redenção da Alemanha. Magda foi uma das primeiras a se render ao fascínio desse novo movimento.
No verão de 1930, começou a frequentar reuniões do partido em Berlim. Foi ali que ouviu pela primeira vez Joseph Goebbels, o mestre da propaganda nazista e líder regional do partido na capital. Sua oratória a cativou. Em pouco tempo, ela já trabalhava como voluntária em seu escritório, organizando documentos e arquivos. Goebbels, por sua vez, não demorou a notar sua presença. Em 7 de novembro de 1930, anotou em seu diário que Magda estava reorganizando meus papéis, um detalhe que revelava não apenas sua utilidade, mas o início de um interesse mútuo. Nos meses seguintes, eles passaram a se ver com mais frequência, embora sem um compromisso formal. Foi apenas na primavera de 1931 que o romance se intensificou. Na Páscoa daquele ano, o casal visitou Hitler na Baviera, enquanto Goebbels, astutamente, começou a cortejar Harald, o filho de Magda, na tentativa de consolidar laços. À medida que o relacionamento avançava, o apartamento de Magda em Berlim tornou-se um ponto de encontro para figuras proeminentes do partido, incluindo o próprio Hitler, que ocasionalmente ali aparecia. Era o início de sua imersão em um mundo que em breve dominaria a Alemanha. Mas a relação com Goebbels desde o princípio foi marcada por turbulências. Já em abril de 1931, os sinais de alerta eram evidentes, discussões frequentes, um padrão recorrente em que Magda desaparecia por dias, ignorando suas ligações enquanto ele, consumido pela ciúme, tentava controlá-la. A desconfiança de Goebbels só aumentava ao saber dos casos extraconjugais que haviam destruído seu primeiro casamento. E havia mais. Hitler, após conhecê-la, parecia ter desenvolvido um interesse particular por Magda, ou pelo menos era isso que Goebbels temia. Difícil dizer onde terminava a realidade e começava a paranoia, mas a tensão entre o casal persistia, mesmo nos intervalos em que tudo parecia fluir. Ainda assim, em setembro de 1931, eles decidiram antecipar a data do casamento. Havia, porém, um detalhe intrigante. Hitler, tão ansioso quanto, ou talvez mais do que o próprio Goebbels para que a união se concretizasse. As razões para isso, como observaram biógrafos do propagandista, iam além do pessoal. Para o Führer, aquele casamento não era apenas uma questão de afinidade, mas de estratégia. Magda, com sua elegância, inteligência e conexões na alta sociedade berlinense, era um ativo valioso. E Hitler, cuja vida amorosa sempre foi envolta em mistério e controvérsia, via nela algo mais do que uma simples companheira para seu propagandista-chefe. Era uma dinâmica singular. O casal funcionava como uma espécie de família alternativa dentro da hierarquia nazi, eliminando a necessidade de Hitler se casar, pelo menos por enquanto. Quaisquer que fossem os motivos exatos por trás dessa estratégia, uma coisa era certa: Magda e Joseph estavam determinados a oficializar sua união antes do previsto. O outono de 1931 já marcava a data para dezembro daquele mesmo ano. Magda, em um gesto simbólico, pediu pessoalmente a Hitler que fosse testemunha do casamento. Ele aceitou, apesar das tensões que já se anunciavam. Os meses que antecederam o casamento foram turbulentos. Discussões acaloradas explodiram entre o casal no final daquele ano. Uma delas, particularmente explosiva, surgiu quando Goebbels descobriu que Magda era filha ilegítima, um estigma social ainda pesado na Alemanha dos anos 1930. Em outra ocasião, ele conheceu Günther Quandt, o ex-marido de Magda, que ironicamente também havia se filiado ao partido nazi nos primeiros anos da década. Goebbels esperava detestá-lo, mas, para sua surpresa, não foi o caso. Poucos dias depois, porém, palavras mal pensadas entre ele e Magda reacenderam os ânimos. Os sinais de que aquele casamento era um erro pareciam óbvios. Mas Hitler queria que a união se concretizasse. E quando o inverno chegou, Magda descobriu que estava grávida. Assim, em 19 de dezembro de 1931, na propriedade da família Quandt, adquirida por Magda em seu divórcio, o casamento foi celebrado. Hitler compareceu como testemunha, enquanto a irmã de Goebbels, Maria, fez o papel de dama de honra. A vida conjugal, no entanto, provou ser tão tempestuosa quanto o noivado. Enquanto o partido nazi se aproximava do ápice do poder na Alemanha, o casamento dos Goebbels se tornava um reflexo das contradições da própria ascensão nazi, caótica, implacável e repleta de interesses ocultos. A Alemanha de 1932 era um barril de pólvora. A filiação ao partido nazi crescia exponencialmente, mas sem novas eleições para o Reichstag, essa popularidade não se traduzia em domínio político. Até que em julho daquele ano, as eleições nacionais finalmente ocorreram, e os nazis emergiram como a maior força do país, com 37% dos votos e 230 cadeiras no parlamento.
Mesmo assim, os partidos centristas tentaram conter sua ascensão, formando um governo minoritário de tecnocratas. Mas a crise econômica aprofundava-se, e até o início de 1933, o impasse era insustentável. Foi então que, em janeiro, um acordo foi costurado entre setores da direita e do centro. Hitler seria nomeado chanceler, e cargos ministeriais estratégicos seriam ocupados por figuras-chave do partido. A ideia era conter os nazis por meio de uma coalizão ampla. Mas em questão de semanas, o plano se revelou uma farsa. Hitler, Goebbels e seus aliados orquestraram uma crise política artificial, usando-a como pretexto para aprovar leis que lhes permitissem governar por decreto. Até o verão de 1933, a República de Weimar estava morta. Em seu lugar, ergueu-se um Estado fascista de partido único, onde o nazismo reinava absoluto. A tomada do poder pelos nazis nos primeiros meses de 1933 transformou radicalmente a vida de Magda. Em março, Joseph foi nomeado ministro do Iluminismo Público e Propaganda, um cargo que o colocava no controle de praticamente todos os aspectos da vida cultural e ideológica da Alemanha. Sua missão? Moldar a mente do povo alemão, resgatando a imagem de uma Alemanha mítica, pura e poderosa, enquanto demonizava seus inimigos judeus e comunistas, supostamente conspirando para destruir a nação. Através de rádios, filmes, cartazes e jornais, Goebbels orquestraria uma máquina de propaganda sem precedentes, preparando o país para uma guerra de vingança pela humilhação da Primeira Guerra Mundial. De uma hora para outra, Goebbels tornou-se uma das figuras mais poderosas do regime, e Magda consequentemente passou a ocupar um lugar de destaque na sociedade berlinense. Enquanto o marido comandava a engenharia ideológica do Estado, ela se tornou o rosto feminino da doutrina nazi. Uma doutrina que, em relação às mulheres, era deliberadamente retrógrada. Seu lugar era no lar, criando os futuros soldados arianos que garantiram a supremacia alemã na Europa. A partir de meados dos anos 1930, mulheres foram sistematicamente excluídas de setores como a educação superior, cargos médicos de alto escalão, exceto enfermagem e a política, uma restrição que, é verdade, não era exclusividade da Alemanha, já que muitos países desenvolvidos ainda negavam às mulheres o direito ao voto naquela década. Mas os nazis levaram essa regressão a outro nível. Magda foi uma das principais vozes a defender esse ideal. Pouco depois da tomada do poder, declarou sem rodeios: as mulheres alemãs estão excluídas de 3 profissões, o exército, como em todo o mundo, o governo e a magistratura. Se uma jovem alemã tiver que escolher entre casamento ou carreira, será sempre incentivada a se casar, pois é isso que melhor convém a uma mulher. Assim, ela se tornou a personificação da visão nazi sobre o papel feminino, um símbolo de submissão disfarçada de virtude. Seu envolvimento com a Liga Nacional Socialista das Mulheres, fundada em outubro de 1931 para atrair o voto feminino, mas que, após 1933, transformou-se em instrumento de doutrinação, solidificou ainda mais sua influência. Magda aparecia em eventos como a líder não oficial do movimento, enquanto a Liga publicava a revista NS Frauenwart, uma mistura grotesca de conselhos domésticos e propaganda expansionista, entre receitas e dicas de criação dos filhos. Artigos defendiam a conquista de terras no leste europeu e a construção de uma grande Alemanha. Até o final dos anos 1930, a Liga contava com mais de 2 milhões de membros, e a revista atingia uma circulação de 1,9 milhão de exemplares. Magda Goebbels, assim, tornou-se algo mais do que uma simples esposa de um ministro. Ela era a encarnação viva do que o regime esperava de suas mulheres, uma figura pública que, paradoxalmente, pregava o recolhimento doméstico. Uma líder que, enquanto exaltava a maternidade como destino supremo, ajudava a tecer as bases de um império construído sobre a guerra e a opressão. E como o próprio regime que representava, sua imagem era tão meticulosamente construída quanto sua realidade era sombria. Mas enquanto Magda Goebbels se consolidava como a de facto primeira-dama do Terceiro Reich, a realidade por trás dessa fachada era tão frágil quanto o próprio regime que ajudava a sustentar. A Alemanha nazista, afinal, não tinha uma figura feminina oficial ao lado de Hitler, e isso não era por acaso. O Führer, desde que assumirá a chancelaria em 1933, mantinha um relacionamento tumultuado com Eva Braun, uma fotógrafa 23 anos mais jovem, cuja instabilidade emocional já havia levado a pelo menos uma tentativa de suicídio nos primeiros anos do namoro. Hitler, obstinado em preservar sua imagem de líder asceta e devotado exclusivamente à nação, recusava-se a oficializar a união.
Sem filhos, sem casamento, sem a aparência de uma vida doméstica convencional, ele deixava um vazio que Magda, com sua prole numerosa e sua performance impecável como esposa e mãe, preenchia com maestria. E assim, aos olhos da sociedade alemã, ela se tornou muito mais do que a esposa de um ministro. Era a mãe da pátria, a interlocutora natural das mulheres do Reich. Cartas de todo o país chegavam até ela, pedidos de ajuda, conselhos, súplicas, como se fosse a primeira-dama de um império que ironicamente não tinha uma. Os Goebbels, por sua vez, não apenas encarnavam o ideal ariano de família numerosa, como elevavam a categoria de espetáculo. 6 filhos em 9 anos de casamento. Helga, a primogênita, nascida em 1932, seguida por Hildegard, Helmut, Odine, Edwig e, por fim, Heidrun, em 1940. Cada nome meticulosamente escolhido para começar com H, uma homenagem tão óbvia quanto serviu ao Führer, cujo culto à personalidade já não conhecia limites. Não era coincidência que, à medida que cresciam, as crianças Goebbels se transformassem nos filhos modelo da Alemanha nazista, exibidos em fotografias oficiais, filmados em cenas domésticas cuidadosamente coreografadas, usados como prova viva de que mesmo em tempos de guerra, a vida no Reich seguia próspera, ordenada, normal. Mas por trás dessas imagens idílicas, Helga e Hildegard sorrindo em eventos do partido, os menores posando para câmeras em jardins impecáveis, espreitava uma crueldade calculada. Em 1939, Joseph Goebbels filmou os filhos em uma cena aparentemente inocente de brincadeiras familiares. O material, porém, foi editado e inserido em um filme de propaganda que defendia a eutanásia de crianças com deficiência, parte do programa Action T4. Os pequenos Goebbels, sem saber, tornaram-se rostos da campanha que justificaria o assassinato de milhares. Mais tarde, com a guerra em curso, eles seriam exibidos repetidamente em noticiários e revistas, símbolos de uma Alemanha que, segundo o regime, seguia incólume enquanto a Europa ardia. Cada aparição era um golpe de mestre. Enquanto bombas caíam sobre Londres e Paris, as crianças de Magda e Joseph brincavam em gramados verdes. Sorriam para as lâmpadas dos estúdios, provavam que o sacrifício, o dos outros, é claro, valia a pena. E valia, sobretudo, para o casal. A ascensão de Joseph no partido não apenas lhe garantia poder, mas uma fortuna que beirava o obsceno. Além do salário ministerial e das regalias do cargo, Hitler pessoalmente autorizou um generoso subsídio do partido, transformando os Goebbels em uma das famílias mais ricas da Alemanha. Em 1936, adquiriram uma mansão em Wannsee, o bairro mais exclusivo de Berlim, completa com motorboat, Mercedes esportivo e limusine. Mas não pararam por aí. Um contrato milionário pela publicação póstuma dos diários de Joseph, 250 mil Reichsmarks de entrada e mais 100 mil anuais, financiou a decoração ostentosa da vila, onde Magda recebia a elite nazista em festas suntuosas. Uma casa de verão na ilha de Stavanger, outra propriedade na capital, mais imóveis espalhados pelo país. O dinheiro fluía e, com ele, a ilusão de perfeição. Mas nem mesmo o luxo conseguia disfarçar as rachaduras. O casamento dos Goebbels desde o início fora uma aliança de conveniência, não de afeto. As brigas que já pontuavam o namoro intensificaram-se com o tempo. Joseph, quando não estava imerso em trabalho, buscava refúgio em casos extraconjugais, especialmente com atrizes de seus filmes de propaganda. Magda, por sua vez, não era exatamente um modelo de fidelidade. Em 1933, teve um affair com Kurt Ludek, um nazista fanático que acabou fugindo do país após a Noite das Facas Longas, quando a SS eliminou a cúpula da SA. Mas foi em 1937 que a situação explodiu. Joseph iniciou um relacionamento público com Lida Barová, uma atriz tcheca que havia se mudado para Berlim. Para um ministro do Reich, ser flagrado com a amante em restaurantes e teatros era um escândalo de proporções perigosas. Magda, humilhada, recorreu ao único homem cujo poder poderia frear Joseph, Hitler. Em 15 de agosto de 1938, ela se encontrou com o Führer para expor a situação. No dia seguinte, Hitler chamou Goebbels para um aconselhamento na prática, uma ordem para encerrar o caso. Mas Joseph, em um raro ato de rebeldia, ignorou o comando. A tensão escalou quando Kurt Anker, um de seus assessores, envolveu-se no conflito e acabou tendo um breve affair com Magda. Até que no outono daquele ano, Hitler interveio com mão de ferro, Anker foi afastado de Berlim, e a Gestapo passou a perseguir Barová incansavelmente. A atriz, aterrorizada, abandonou a capital e voltou para Praga. Para salvar as aparências, uma foto familiar foi orquestrada em outubro de 1938.
os Goebbels sorridentes com as crianças ao redor, e Hitler no centro como um pai benevolente. A mensagem era clara, a família exemplar estava reunida, o escândalo superado. Mas a verdade era outra. A partir daquele inverno, Magda e Joseph viveram em uma separação disfarçada. Ele absorvido pelo trabalho e pelos casos. Ela, refugiando-se em spas rurais ou nas propriedades que o dinheiro do marido lhe permitia evitar. 6 gravidezes em menos de uma década haviam deixado sua saúde abalada, e o estresse de um casamento podre apenas agravava o quadro. O casamento, afinal, nunca fora feliz, apenas útil e, como tudo no Terceiro Reich, a utilidade tinha prazo de validade. Enquanto o casamento de Magda e Joseph se arrastava em uma farsa de aparências, a Alemanha nazista já havia abandonado qualquer disfarce de paz. A guerra não era uma possibilidade distante, mas um destino traçado desde os primeiros discursos inflamados de Hitler nas cervejarias de Munique. Desde que assumiram o poder em 1933, os nazistas não escondiam seu objetivo: vingar a humilhação de 1918, rasgar o Tratado de Versalhes e reconstruir um império que dominaria a Europa. E a partir de 1935, o mundo assistiu, entre a incredulidade e a covardia, enquanto a Alemanha se rearmava em ritmo alucinante. Primeiro, veio o anúncio da conscrição em massa, 500.000 de soldados, uma afronta direta às cláusulas que limitavam as forças armadas alemãs a 100.000 homens. Depois, Göring revelou ao mundo a Luftwaffe, a nova força aérea que deveria nem existir. E na primavera de 1936, as tropas marcharam sobre a Renânia, território desmilitarizado desde os anos 1920, como um teste ousado da vontade das potências ocidentais. Hitler e seus generais já calculavam: se ninguém reagisse, a guerra poderia começar antes do previsto. Não em 1940, mas já no final dos anos 1930. Magda, mesmo afundada em sua vida de isolamento e ressentimento, não poderia ignorar o que se desenrolava. Em 1938, o regime nazista acelerou seu jogo. A Áustria, com sua população de língua alemã, era o primeiro alvo. Joseph, sempre o estrategista da propaganda, liderou a campanha para convencer o público de que a Anschluss, a união com a Áustria, era não apenas desejável, mas inevitável. Em março daquele ano, os tanques alemães entraram em Viena sem disparar um tiro. Um plebiscito fraudulento selou o destino do país e o mundo, mais uma vez, engoliu em seco. Mas a fome nazista não se saciava. Os olhos se voltaram então para os Sudetos, região tcheca de maioria germânica. Em setembro, enquanto as potências europeias se reuniam em Munique para decidir o futuro da região, Joseph inundou a Alemanha com filmes e discursos inflamados, preparando a opinião pública para mais uma anexação. A Grã-Bretanha e a França, temerosas de um novo conflito, capitularam. A Tchecoslováquia foi desmembrada sem resistência. Magda deve ter observado com uma mistura de orgulho e desdém enquanto Joseph, eufórico, esboçava um novo livro, Adolf Hitler, um homem que faz história, planejado para 1939. Mas Hitler, sempre desconfiado de qualquer culto à personalidade que não fosse o seu próprio, vetou a publicação. Um revés raro para Goebbels, mas que não abalou sua determinação. Afinal, a história que Hitler estava prestes a escrever não precisava de livros, precisava de sangue. Em 1939, a máscara caiu de vez. A Tchecoslováquia já mutilada foi devorada por completo. Desta vez, nem a farsa de um referendo foi necessária. Londres e Paris, que em Munique juraram que não haveria mais concessões, finalmente acordaram. Quando as demandas nazistas recaíram sobre a Polônia, a mensagem foi clara: qualquer invasão seria uma declaração de guerra. Hitler, convencido de que os ocidentais não passavam de papéis molhados, ordenou o ataque em 1º de setembro. 2 dias depois, o mundo ardeu. Para Magda e Joseph, a guerra não trouxe apenas o caos da Europa, mas uma nova utilidade. O regime precisava de heróis em casa e Joseph, mestre das mentiras, transformou a invasão em uma cruzada pela sobrevivência da Alemanha. Magda, por sua vez, retomou seu papel de primeira-dama não oficial do Reich, sorrindo em eventos públicos enquanto seu casamento apodrecia em silêncio. Após a intervenção de Hitler na crise de 1938, quando o Führer deixou claro que não toleraria escândalos, o casal aceitou um acordo tácito. Nenhuma infidelidade pública, nenhum divórcio, nenhuma ameaça à fachada de unidade. Os diários de Joseph revelam o estranho resultado desse pacto. As brigas diminuíram, não por afeto, mas por exaustão. Uma trégua fria, quase profissional, tomou lugar do ódio que antes os consumia. Enquanto isso, a máquina de guerra nazista avançava sem piedade.
A Polônia foi esmagada em semanas. Em 1940, a Blitzkrieg varreu a Europa Ocidental com uma velocidade que surpreendeu até mesmo Hitler. França, Bélgica, Holanda, todos caíram em questão de meses. A Grã-Bretanha, sozinha e sitiada, resistia, mas o Führer já olhava para o leste. A União Soviética, seu aliado de conveniência, seria o próximo alvo. E Magda, como sempre, estaria lá, sorridente, impecável, uma atriz em um palco montado sobre ossos. Junho de 1941 marcou o início do confronto que o nazismo ansiava há décadas, a guerra total contra o bolchevismo. A Operação Barbarossa, a maior invasão terrestre da história, desdobrou-se com uma força esmagadora, 3 milhões de soldados alemães avançando como uma maré de aço sobre as estepes soviéticas. Nos primeiros meses, o sucesso foi avassalador. Divisões inteiras do Exército Vermelho foram aniquiladas. Kiev caiu. Leningrado foi sitiada. E quando o inverno de 1941 se aproximou, as vanguardas da Wehrmacht já avistavam as torres do Kremlin. A Europa inteira parecia prestes a ajoelhar diante da suástica. Enquanto os homens morriam no leste, Magda Goebbels assumia um papel de destaque no palco doméstico da Alemanha nazista. Ela era o modelo perfeito da mulher ariana, devotada, disciplinada e incansável. Treinou-se como enfermeira da Cruz Vermelha, posou para fotografias em hospitais militares, e deixou claro que mesmo como esposa do ministro da propaganda, seu lugar também estava na linha de frente, ainda que uma linha de frente cuidadosamente coreografada para as câmeras. Seu filho mais velho, Harald, piloto da Luftwaffe, era exibido como prova viva do sacrifício das famílias alemãs. E enquanto Eva Braun, a companheira não oficial de Hitler, permanecia nas sombras, afinal, um líder supremo não poderia se rebaixar a um casamento burguês. Coube a Magda receber chefes de Estado e dignitários dos regimes fantoches que agora se curvavam a Berlim. Era um trabalho extenuante, mas necessário. A nova ordem europeia exigia pompa, e ela era a anfitriã perfeita para o banquete dos vencedores. No entanto, por trás da fachada impecável, algo muito mais sinistro se desenrolava. Os judeus da Alemanha, 500 mil de almas em 1933, já haviam sido reduzidos a cidadãos de segunda classe, expoliados, humilhados, empurrados para a imigração pelas leis de Nuremberg. Mas a conquista da Polônia em 1939 mudou tudo. De repente, o Reich controlava o maior centro judeu da Europa. 3 milhões de pessoas agora sob o jugo nazista. A solução final já não era mais uma questão de expulsão, mas de extermínio. Os guetos se transformaram em anticâmaras da morte. Os Einsatzgruppen fuzilavam milhares nas ravinas da Ucrânia. E em 1941, a máquina do Holocausto foi posta em movimento. Campos como Auschwitz, Treblinka e Sobibor começaram a operar em escala industrial. 6 milhões de judeus seriam assassinados antes que a guerra terminasse. Magda não poderia alegar ignorância. Como esposa de um dos arquitetos do regime, ela tinha acesso a informações que a maioria dos alemães nem sequer suspeitava. E aqui reside o paradoxo mais cruel de sua vida. Ela, que fora criada por um judeu, Richard Friedlander, seu pai adotivo nos anos de juventude, e que já namorara um sionista convicto em Arlozorov, não levantou um dedo para salvar aqueles que um dia lhe estenderam a mão. Quando questionada sobre a perseguição, sua resposta era um encolher de ombros gelado. É a vontade do Führer. Meu marido deve obedecer. Uma mentira conveniente, claro. Goebbels era um antissemita fanático muito antes de Hitler subir ao poder. Mas o mais chocante não era a desonestidade, e sim a indiferença. Nem mesmo para Friedlander, seu antigo protetor, ela interveio. Ele desapareceu em 1939, engolido pelo sistema que ela ajudava a sustentar. Os Frank, a família que abrigara Magda e sua mãe em 1914, quando fugiam da Bélgica em guerra, talvez tenham recebido alguma ajuda anônima, ninguém sabe ao certo. Mas para os demais, silêncio. Para os 6 milhões, silêncio. O Holocausto não nasceu do desespero, mas da arrogância. Em 1941, o Reich acreditava que a vitória era inevitável. A França estava de joelhos. A Grã-Bretanha sangrava. A URSS, apesar de sua resistência feroz, parecia prestes a ruir. Se a Alemanha dominasse a Europa, quem ousaria julgar seus crimes? Quem impediria Hitler de reescrever a história com sangue judeu? Mas o destino, como sempre, tem um senso de ironia afiado. Enquanto as câmaras de gás eram testadas em Auschwitz, o inverno russo engolia as divisões alemãs. Moscou resistiu. Leningrado não caiu. E em dezembro de 1941, quando o Japão arrastou os Estados Unidos para a guerra com o ataque a Pearl Harbor,
o equilíbrio de forças começou a se inverter. 1942 foi o ano em que a maré virou. Stalingrado tornou-se o túmulo do Sexto Exército. O deserto africano engoliu as ambições de Rommel. E quando os aliados desembarcaram na Sicília em 1943, ficou claro, a Alemanha não venceria. Magda, que outrora sorria nos jantares com Mussolini e Petain, agora via o império de ilusões desmoronar. Sua fé em Hitler vacilava. Em 1944, chegava a murmurar em público que o Führer estava delirando, um comentário que em qualquer outro regime seria uma sentença de morte. Mas ela tinha suas razões para o ressentimento. Harald, seu primogênito, fora capturado na Itália. Passaria 3 anos em um campo de prisioneiros, e ela nunca mais o veria. E no entanto, eis a contradição que define sua tragédia. Mesmo quando a derrota se tornava evidente, mesmo quando o próprio Goebbels começava a duvidar em privado, Magda permanecia. Não como uma cega, mas como uma cúmplice. Porque abandoná-lo então seria admitir que tudo, os discursos, as medalhas, os sorrisos para as câmeras, tinha sido uma farsa. E Magda Goebbels, acima de tudo, era uma atriz que jamais quebraria o personagem. Não até o fim. Havia momentos, porém, em que Magda exibia um zelo inquebrantável pela causa nazista, como naquela noite gelada de 18 de fevereiro de 1943, quando Joseph subiu ao palco do Sportpalast de Berlim e, com voz inflamada, arrancou da multidão um coro ensurdecedor. Querem a guerra total? Ela estava lá, impecável em seu traje, com Helga e Hildegard ao lado, as filhas mais velhas já treinadas para sorrir nos momentos certos. Não era apenas uma presença protocolar, era uma declaração. Mesmo que nos bastidores dúvidas a corroíssem, Magda continuava a visitar Hitler sempre que ele estava em Berlim, mantendo-se como uma de suas confidentes mais próximas. Um papel que desempenhava com uma mistura perturbadora de devotamento e cálculo. Sua reação ao colapso da guerra era um enigma. Se havia desilusão, não era infundada. Em 1944, o Führer já não era o estrategista frio que um dia impressionara generais e diplomatas, mas um homem afundado em delírios. Rejeitava os planos racionais de seus comandantes em favor de manobras miliares absurdas, convencido de que o destino lhe reservava um milagre. A ruptura entre os aliados ocidentais e Stalin. Esperava que em algum momento, Londres e Washington voltassem suas armas contra Moscou, ressuscitando a cruzada anticomunista que tanto alimentara seu discurso. Nada disso aconteceu. Em junho de 1944, os aliados desembarcaram na Normandia, abrindo a frente ocidental que Stalin exigia há anos. Com 3 frentes ativas leste, oeste e sul, o Terceiro Reich começou a desmoronar como um castelo de cartas. Até a primavera de 1945, os britânicos, americanos, canadenses e franceses avançavam pelo oeste da Alemanha, enquanto os soviéticos, após cruzarem o Elba, cerravam o cerco sobre Berlim. Era o fim. E enquanto outros altos dirigentes nazistas planejavam fugir, Magda e Joseph escolheram o centro do abismo. Em abril, retiraram as crianças de uma de suas propriedades rurais, a Vila Savielense, onde o som dos canhões já ecoava à distância. No dia 22, com a artilharia soviética martelando os subúrbios de Berlim, as 6 crianças foram levadas para o Führerbunker, aquele antro úmido sob a chancelaria do Reich, onde Hitler e seu Estado-Maior se intocavam desde janeiro. O lugar já não era um quartel-general, mas um mausoléu. Um Hitler espectral recebia as últimas visitas de generais e ministros, muitos dos quais eram despachados com desdém, acusados de traição. Os Goebbels, no entanto, permaneceram fiéis até a caricatura. Em um gesto vazio de poder, Hitler alterou a linha de sucessão em seu testamento, nomeando Goebbels como seu herdeiro político, um título que duraria menos de 24 horas. Os dias finais de abril e o 1º de maio são conhecidos nos livros de história, mas o que se passou na mente de Magda nesse intervalo é menos claro. Há pistas, porém. Em fevereiro de 1945, Joseph havia deixado escapar em um discurso radiofônico uma sinistra alusão: se o nazismo perecesse, a vida de seus filhos não teria valor. Em 15 de abril, com Berlim já sitiada, publicou um artigo no Das Reich questionando se valeria a pena viver após a queda do Terceiro Reich. Por meses ele parece ter ensaiado a ideia do suicídio, caso o milagre da discórdia aliada não se materializasse. Magda, por sua vez, recusou todas as ofertas de fuga para as crianças, inclusive de figuras poderosas dentro do regime. Isso sugere um plano não apenas improvisado na hora derradeira, mas premeditado, discutido talvez em sussurros entre ela e Joseph nas noites em que o bunker tremia com as explosões.
O que quer que os movesse, fanatismo, medo da vingança soviética ou a convicção de que a morte era preferível a um mundo sem o nazismo, o desfecho foi meticulosamente orquestrado. Na noite de 29 de abril, enquanto as granadas caíam cada vez mais perto, Hitler casou-se com Eva Braun. No dia seguinte, o casal se suicidou. Por algumas horas, Joseph Goebbels tornou-se o novo Reichskanzler, um título que só serviu para selar o epílogo. O ato final coube a Magda. Na tarde de 1º de maio, Helga, 12 anos, Hildegard, 11, Helmut, 9, Old, 8, Edwig, 6 e Eidrun, 4 foram mortos. Os relatos divergem. Uns dizem que o dentista da SS, Helmut Kunsch, injetou morfina nas crianças antes de esmagar cápsulas de cianeto em suas bocas. Outros, que o médico de Hitler, Ludwig Stumpfegger, serviu-lhes bebidas adocicadas com sedativos antes do veneno. Mas há um consenso assustador, foi Magda quem executou a sentença. Seja com suas próprias mãos ou por ordem sua, ela extinguiu 6 vidas, 6 filhos que até pouco antes, eram o centro de seu universo fotografado. A prova de sua normalidade burguesa em meio ao caos. Depois, subiu com Joseph ao jardim da chancelaria. Ingeriram cianeto e ordenaram aos guardas da SS que os metralhassem assim que o veneno fizesse efeito. Seus corpos foram queimados com gasolina carbonizados onde caíram. Quando os soviéticos tomaram o bunker no dia seguinte, encontraram apenas restos calcinados, um casal que preferira o fogo à rendição, que escolheu transformar seus filhos em mártires de uma causa já morta. O que resta são perguntas sem resposta. Como uma mãe justifica o assassinato dos próprios filhos? Como uma mulher que um dia escreveu cartas cheias de afeto a Joseph, que posou sorridente em retratos de família, se converte na carrasco de sua própria linhagem? Talvez a resposta esteja naquilo que Magda sempre foi, não uma vítima, não uma fanática ingênua, mas uma cúmplice até o último suspiro. Uma atriz que no ato final decidiu que a peça não poderia terminar de outra forma. Quando os soldados soviéticos invadiram o bunker em maio de 1945, o que encontraram foi um quadro de horror meticulosamente orquestrado. 6 crianças, vestidas com seus pijamas imaculados, fitas nos cabelos das meninas, deitadas em suas camas como se dormissem. Mas não havia respiração, nem pulsação, nem sinal de vida, apenas o silêncio gelado de corpos que haviam sido envenenados com cianureto por sua própria mãe. Os corpos foram levados para autópsia, e desde então, seu paradeiro é um mistério tão denso quanto a névoa que envolve os últimos dias do Terceiro Reich. As autoridades soviéticas, sob ordens de Stalin, exumaram e reinteiraram os restos de Magda e Joseph repetidas vezes, como se o próprio ditador não soubesse o que fazer com os despojos daqueles que haviam sido os arquitetos de tanto sofrimento. Seriam eles enterrados em valas comuns, incinerados em segredo, ou seus ossos espalhados como cinzas de uma era que o mundo queria esquecer? Ninguém sabe. E talvez seja melhor assim, que não haja túmulo para visitar, nenhuma lápide para profanar, nenhum local que possa se tornar um altar macabro para os que ainda cultuam a sombra do nazismo. Magda Goebbels não foi uma mera coadjuvante na máquina de destruição nazista. Ela foi uma de suas peças mais ativas, mais calculistas. Seu envolvimento com o partido começou em 1930, após um divórcio que a deixou desiludida com as convenções burguesas e sedenta por algo maior, ou pelo menos por algo que lhe desse poder. Conheceu Joseph Goebbels, e o que deveria ser um romance se transformou em uma aliança estratégica selada não pelo amor mas pela ambição. Quando se casaram, em dezembro de 1931, foi menos um ato de paixão do que um acordo político, abençoado pelo próprio Hitler, que via na união a imagem perfeita da família ariana, bela, numerosa, propagandística. Para a sociedade alemã, os Goebbels eram um retrato do sucesso nazista. Ela, a primeira-dama não oficial, ele o ministro da propaganda. O gênio por trás do culto à personalidade de Hitler. Juntos encarnavam a fachada de normalidade que o regime tanto precisava. Mas por trás das fotografias sorridentes e dos discursos inflamados, o casamento era um pântano de traições, ódio e dependência mútua. Magda e Joseph se enganavam com uma frequência quase industrial, como se o adultério fosse mais uma forma de afirmação de poder do que de prazer. Quando um de seus casos ameaçou virar escândalo em 1938, foi Hitler quem interveio, proibindo o divórcio. Não por lealdade aos Goebbels, mas porque a imagem da família perfeita não podia ruir. Assim, eles permaneceram unidos não por amor, mas por conveniência, como 2 predadores que sabiam que separados, seriam mais frágeis. E aqui reside o grande paradoxo de Magda, uma mulher criada parcialmente por um pai adotivo judeu,
que na juventude namorou um homem judeu e que, no entanto, tornou-se a primeira-dama de um regime que transformou o antissemitismo em política de Estado. Como conciliar essa história pessoal com a fria eficiência com que ela abraçou a ideologia nazista? Como explicar que nas rodas íntimas criticava Hitler, mas em público era sua confidente mais devotada? Sua lealdade não era ideológica, era pessoal, quase doentia, como a de uma discípula que confunde o líder com um deus. E foi essa devoração cega que a levou, nos últimos dias da guerra, a uma decisão que desafia qualquer lógica humana. Ela poderia ter fugido. Poderia ter levado as crianças para longe de Berlim, para algum canto da Alemanha ainda não tomado pelos aliados. Poderia ter dado a eles uma chance, não de vida talvez, mas de sobrevivência. Em vez disso, escolheu o bunker. Escolheu a morte. Não por necessidade, não por medo de represálias, afinal, o que uma mulher como ela, sem cargo oficial, teria a temer além de alguns anos de prisão? Mas por uma fidelidade tão irracional que só encontra paralelo nos cultos mais fanáticos da história. No dia 1º de maio de 1945, após a morte de Hitler, Magda Goebbels envenenou seus 6 filhos, o mais velho com 12 anos, o mais novo com apenas 4, antes de se matar ao lado de Joseph. Não foi um ato de desespero. Foi um sacrifício. Não aos deuses, mas a um homem que horas antes havia se suicidado como um covarde em seu bunker. E é aqui que a história de Magda Goebbels se torna mais aterrorizante do que qualquer ficção. Ela não era uma monstro nascida, mas uma mulher comum que escolheu passo a passo tornar-se uma. Suas contradições não a absolvem, elas a tornam ainda mais culpada. Porque o mal, quando é banal, quando é construído com sorrisos e cartas de amor e retratos de família, é muito mais difícil de combater. Ele se disfarça de normalidade. E é isso que Magda representou até o fim, a face sorridente do horror, enquanto a República de Weimar se afundava no descrédito. Seu nome transformado em xingamento, sinônimo de traição para aqueles que viam no armistício de 1918 uma facada nas costas da Alemanha. Joseph Goebbels, ainda um jovem ambicioso e frustrado, vagava entre sonhos desfeitos e ideologias que prometiam redenção. Formado em filologia aos 24 anos, com um doutorado que não lhe abriu as portas da glória literária que almejava, ele se viu, como tantos outros de sua geração, esmagado pelo peso de uma nação humilhada. A Alemanha que emergia do Tratado de Versalhes não era apenas derrotada, era uma ferida aberta e Goebbels, com sua sensibilidade de escritor malogrado, sentia a dor como poucas pessoas. Foi nesse caldo de desespero que o Partido Nazista surgiu como um farol para os desiludidos. Fundada em 1920, entre cervejarias de Munique e discursos inflamados, o NSDAP não oferecia apenas um programa político, oferecia uma missão. E Goebbels, que havia flertado com o sacerdócio antes de rejeitar a fé de seus pais, encontrou ali uma nova religião, a da violência redentora, do ódio como purificação, da Alemanha ressuscitada das cinzas. Não foi por acaso que em 1924, enquanto tropas francesas e belgas ocupavam o Ruhr e policiais estrangeiros revistavam sua casa, ele escreveu um artigo clamando pela libertação de Hitler. Não era apenas lealdade, era necessidade. Precisava de um líder que desse sentido ao seu ressentimento. E Hitler, recém-saído da prisão de Landsberg, era o profeta perfeito. Quando os dois se encontraram em Bamberg em fevereiro de 1926, não foi uma aliança política que nasceu, foi uma devoração mútua. Goebbels, o intelectual frustrado, encontrou em Hitler o auditório que nunca teve. Hitler, o demagogo instintivo, ganhou em Goebbels o cérebro que sistematizaria seu ódio. Os diários que ele manteve por 22 anos, até o dia de sua morte, revelam essa obsessão doentia. Cada anotação é um grito por aprovação. Cada estratégia política uma oferta para agradar ao Führer. Não era lealdade, era dependência. Berlim, 1926. A cidade que deveria ser a joia da República de Weimar tornou-se o palanque de Goebbels. Como Gauleiter da capital, ele não se limitou a espalhar ideologia, ele a encenou. Cartazes em vermelho e preto, suásticas que queimavam a retina, comícios iluminados por tochas onde as sombras dançavam ao ritmo de discursos apocalípticos. Fundou Der Angriff, o Ataque, um jornal que não informava, mas infectava, misturando propaganda com ameaças veladas. E quando as palavras não bastavam, as ruas falavam. Os camisas pardas da SA, sob seu comando, transformaram cervejarias em ringues de sangue, onde dissidentes eram espancados não por ordem, mas por espetáculo. Porque Goebbels entendia algo que poucos percebiam. O terror não precisa ser silencioso para ser eficiente. Pelo contrário, quanto mais visível, mais sedutor.
quanto mais teatral, mais irresistível. E enquanto a Alemanha assistia hipnotizada àquele circo de ódio, ele sorria nos bastidores, sabendo que cada soco, cada grito, cada bandeira rasgada era um verso no poema épico que escrevia para Hitler. A história o lembraria como mestre da propaganda. Mas a verdade é mais sombria, ele não vendia mentiras. Ele vendia catarse. E o mundo, como sempre, estava disposto a comprar. O sucesso eleitoral de Goebbels em 1928 não foi um milagre, mas um presságio. Quando o Reichstag o recebeu entre suas fileiras, não era um deputado comum que cruzava seus umbrais, era um lobo disfarçado de legislador, com as garras afiadas nas entranhas da democracia que jurava destruir. Entramos no Reichstag para nos armar com as armas da democracia em seu próprio arsenal, declarou, com a ironia cortante de quem já sabia que o sistema se suicidaria por suas próprias mãos. Naquele momento, a ideia de que os nazistas poderiam minar a República de Weimar por dentro, usando suas próprias instituições como alavanca para sua queda, soava como delírio de fanáticos. Afinal, em 1928, o partido era pouco mais que uma nota de rodapé eleitoral, confinado aos beer halls de Munique e a alguns redutos rurais da Baviera. Mas Goebbels não jogava para ganhar cadeiras, jogava para queimar o tabuleiro. E então, o mundo desabou. 1929 chegou como um veredicto. Depois de uma década de prosperidade ilusória financiada por créditos americanos e pela fé cega de que a Alemanha poderia, de alguma forma, pagar suas dívidas de guerra sem sangrar, o mercado de ações de Nova York começou a tremer. Primeiro, um arrepio em setembro. Depois, o colapso. Em 25 de outubro, o que ficou conhecido como Sexta-feira Negra não foi apenas o maior desmoronamento financeiro da história. Foi o tiro de largada para uma era de fome, desespero e ódio. A Grande Depressão não poupou ninguém, mas a Alemanha, ainda cambaleando sob o peso de Versailles, com uma moeda que já havia sido reduzida a papel de embrulho e uma classe média que via seus sonhos evaporarem, era o alvo perfeito. Quando as fábricas fecharam, quando os bancos ruíram, quando o pão se tornou um luxo, as pessoas não procuraram soluções. Procuraram culpados. E Goebbels já tinha a lista pronta. A campanha de 1930 foi sua obra-prima. Enquanto outros partidos discutiam taxas e reformas, os nazistas ofereciam algo muito mais primal, vingança. Versailles não era um tratado, era uma faca nas costas. Os judeus não eram cidadãos, eram parasitas. Os comunistas não eram opositores, eram a peste vermelha que engoliria a pátria. E em cada praça, em cada salão lotado, em cada cartaz colado às paredes descascadas das cidades, Goebbels repetia a mesma litania: a Alemanha está sangrando, e nós somos a cura. O resultado? Em setembro de 1930, o partido que mal conseguia 12 cadeiras em 1928 saltou para 107, tornando-se a segunda maior força do Reichstag. 1 em cada 5 alemães havia votado no ódio. E o mais irônico? Os únicos que cresceram mais foram os comunistas, justamente o espectro que Goebbels usaria nos anos seguintes para assustar a burguesia até os braços de Hitler. Mas ele não pararia por aí. Enquanto a crise aprofundava as fissuras da sociedade, Goebbels refinava suas armas. O cinema, ainda mudo, tornou-se seu laboratório. Imagens em preto e branco de multidões delirantes, de bandeiras com suásticas ondulando como ondas de um mar furioso, de Hitler, sempre Hitler, erguendo os braços em êxtase messiânico. O rádio, essa novidade que entrava nas casas como um fantasma, foi transformado em altifalante do apocalipse, discursos inflamados, notícias distorcidas, a voz de Goebbels sibilando entre as paredes, convencendo donas de casa de que o perigo vermelho batia à porta, enquanto os homens, desempregados e humilhados, ouviam que sua virilidade só seria restaurada com sangue e ferro. Quando Hitler disputou a presidência em 1932, perdeu para Hindenburg, mas não por muito. E a derrota, na verdade, foi uma vitória disfarçada. Porque Goebbels não precisava de um presidente. Precisava de um mito. Cada comício noturno, cada discurso transmitido ao vivo, cada foto de Hitler descendo de seu avião como um deus entre os mortais, era mais um tijolo na construção da lenda, o homem que salvaria a Alemanha. Os protestantes o viam como um novo Lutero. A classe média como o escudo contra o bolchevismo. As mulheres, sim, especialmente as mulheres, o idealizavam como pai severo que traria ordem ao caos. E enquanto os bancos quebravam e os políticos centristas se afogavam em sua própria inépcia, o partido de Hitler, alimentado pela propaganda de Goebbels, tornava-se a única resposta que soava como certeza em um país à beira do abismo. Julho de 1932 foi o golpe de misericórdia.
Com 230 cadeiras, os nazistas tornaram-se a maior força do Reichstag. Quase 40% dos alemães haviam escolhido o caminho da destruição disfarçado de redenção. Mas o sistema ainda resistia. Sem maioria absoluta, Hitler foi forçado a negociar. E as negociações fracassaram. Então, em novembro, o povo foi chamado às urnas novamente. Desta vez, os nazistas perderam alguns votos, mas ainda assim, 196 cadeiras. 1/3 da nação. O suficiente para provar que a democracia alemã já estava morta. Só faltava enterrá-la. E foi então que os verdadeiros donos da Alemanha, os industriais, os barões do aço e do carvão, os homens que temiam mais o vermelho do que o marrom, fizeram sua escolha. Melhor um ditador que promete preservar suas fábricas do que uma revolução que as queimaria. Melhor fechar os olhos para os esquadrões de camisa parda do que enfrentar as foices e martelos. Em 1932, a elite alemã não entregou o poder a Hitler. Ela o alugou na esperança de que, quando a tempestade passasse, ainda haveria algo para ser salvo. Não sabiam que já era tarde. A tempestade era Hitler. E Goebbels, sorrindo nos bastidores, já escrevia o próximo ato. A noite de 30 de janeiro de 1933 não foi um golpe, foi um pacto. Um acordo selado entre a ambição desmedida de Hitler, a covardia calculada dos conservadores e a ganância dos industriais que, em suas salas revestidas de madeira escura, acreditavam ainda poder domar o monstro que ajudavam a entronizar. O Führer não tomou poder, recebeu-o de mãos beijadas como um presente envenenado embrulhado em papel de constituição. 3 pastas ministeriais para os nazistas, uma migalha se comparada ao banquete que viria. Goebbels, ávido por um cargo, viu-se preterido naquela primeira rodada, mas não se abalou. Sabia que o jogo mal começara. E naquela mesma noite, enquanto a elite alemã brindava em seus clubes exclusivos a estabilidade restaurada, 60.000 tochas iluminaram as ruas de Berlim. Uma procissão de fogo e sombras, camisas pardas marchando em formação, botas batendo no asfalto, os rostos dos homens da SS e da SA banhados pela luz trêmula das chamas. Não era uma celebração. Era um aviso, um ensaio para os desfiles que nos 12 anos seguintes transformariam a Alemanha em um palco permanente de obediência e terror. O espetáculo, é claro, tinha a assinatura de Goebbels. Ele já entendia o que os outros ainda não haviam percebido. O poder não se conquista apenas com decretos, mas com símbolos. E aquela noite de fogo foi o primeiro ato de uma peça que só terminaria com o país em cinzas. Os meses que se seguiram foram uma coreografia de violência disfarçada de legalidade. Em fevereiro, o martelo desceu sobre os comunistas, prisões, espancamentos, incursões em sedes partidárias. A esquerda alemã, já fragmentada, foi esmagada sob a bota nazista antes que pudesse reagir. Mas o golpe mestre viria com o incêndio do Reichstag. Na noite de 28 de fevereiro, enquanto as chamas devoravam o coração simbólico da democracia alemã, Goebbels e Göring já tinham pronto o roteiro. Um complô comunista, uma ameaça existencial, a necessidade de medidas excepcionais. O decreto para a proteção do povo e do Estado, assinado por Hindenburg no dia seguinte, não foi um golpe, foi um convite para a ditadura. A liberdade de imprensa suspensa. Os direitos civis anulados. A polícia agora auxiliada por esquadrões paramilitares. Tudo em nome da segurança nacional. As eleições de 5 de março foram uma farsa sangrenta. Urnas vigiadas por homens armados, opositores espancados, boletins fraudados. Mesmo assim, os nazistas não conquistaram a maioria absoluta, apenas 44% dos votos. Mas números não importavam quando se tinham medo como aliado. No dia 23 de março, o Reichstag, já purgado de comunistas e social-democratas, aprovou a lei de concessão de plenos poderes com uma maioria fabricada. Os deputados que ousaram votar contra, como os do Partido de Centro, foram ameaçados, cercados por camisas pardas que gritavam traição. Quando o resultado foi anunciado, Goebbels deve ter sorrido. A Weimar estava morta. A Alemanha, agora, era dele para moldar. E ele não perdeu tempo. 15 dias depois, Hitler o recompensou. O Ministério do Esclarecimento Público e da Propaganda, uma máquina de guerra ideológica com sede bem em frente à chancelaria do Reich. De sua janela, Goebbels poderia ver o escritório do Führer. Era um detalhe simbólico e intencional. Nos 12 anos seguintes, aquele prédio se tornaria o cérebro que ditaria como a Alemanha pensaria, sonharia e odiaria. Seu manual de propaganda, esboçado anos antes em discursos como A Arte da Propaganda, era simples e brutal. Propaganda não existe para ser elegante, mas para vencer. Se ganhar as massas que pretendia conquistar, é boa. Se falhar, é ruim. Não há espaço para escrúpulos.
palavras que soavam como um veredicto. E Goebbels as aplicaria com precisão cirúrgica. O ministério que criou não era um órgão, era um império. Divisões para tudo: rádio, jornalismo, cinema, teatro, música, arte, juventude, questões raciais. Até a censura tinha sua própria seção, como se a verdade precisasse de uma burocracia para ser sufocada. Nada escaparia, dos editoriais dos jornais às letras das canções, dos roteiros de Hollywood aos sermões dominicais. Através da Câmara da Cultura do Reich, estabelecida em setembro de 1933, Goebbels transformou a arte em arma. Pinturas degeneradas foram confiscadas. Livros anti-alemães foram queimados. E queima-se melhor com espetáculo. Na noite de 10 de maio de 1933, enquanto estudantes nazistas atiravam aos montes obras de Marx, Freud, Einstein e Remarque nas fogueiras da Operplatz, Goebbels discursava para a multidão extasiada. A era do intelectualismo judeu chegou ao fim, berrou, enquanto as chamas devoravam séculos de pensamento. O doutor em literatura de 1921, o jovem que sonhara em ser escritor, agora presidia o alto de fé de sua própria educação. A ironia, se existia, era irrelevante. O que importava era o efeito, o medo instalado, a submissão garantida. Os que podiam fugir, fugiram. Thomas Mann, Brecht Irishman. Os grandes nomes da cultura alemã abandonaram o país como ratos deixando um navio prestes a afundar. Os que ficaram curvaram-se. O cinema, outrora uma janela para o mundo, tornou-se um espelho deformado da ideologia nazista. Filmes como Judeus ou Triunfo da Vontade não eram entretenimento. Eram catecismos em celuloide, projetados para ensinar o ódio como virtude. O cinema deve ser nacional-socialista em sua essência, decretou Goebbels, mas tão sutil que o espectador nem perceba que está sendo doutrinado. E quanto à imprensa? A Alemanha de Weimar tinha mais jornais que quase qualquer outro país europeu. Em poucos anos, Goebbels reduziu-a a um coro uníssono. Jornalistas que ousavam desviar da linha do partido desapareciam. Os que restavam recebiam orientações diárias do ministério, na prática, ordens do que escrever, como escrever, o que omitir. A verdade não era mais uma questão de fatos, mas de utilidade. Se uma mentira servia ao Reich, tornava-se verdade. Se um fato o ameaçava, deixava de existir. Mas Goebbels não se contentava em controlar o passado e o presente. Ele queria moldar o futuro. E para isso precisava das crianças. O Ministério da Propaganda não se limitou a silenciar vozes dissidentes. Ele inundou a Alemanha com sua própria voz. Milhões de rádios, distribuídos como ferramentas de iluminação pública, transformaram cada lar em uma célula de doutrinação. Goebbels sabia, o rádio não era apenas um meio de comunicação, era uma arma de conquista psicológica. Nos primeiros anos do regime, as ondas sonoras carregavam não apenas música ou notícias, mas a voz hipnótica de Hitler, mais de 50 discursos em um único ano. Repetidos, amplificados, martelados nas mentes dos ouvintes até que a retórica se tornasse crença. E quando o rádio não bastava, os alto-falantes invadiam praças, fábricas, estações de trem, transformando espaços públicos em palcos de lavagem cerebral coletiva. Ninguém escapava. Nem mesmo o cinema, então em sua era dourada, foi poupado. As telas que antes exibiam sonhos passaram a projetar pesadelos disfarçados de glória. Mas foi nos espetáculos de massa que Goebbels atingiu o ápice de seu gênio perverso. Os comícios nazistas não eram simples reuniões políticas, eram rituais de fé coreografados para esmagar a individualidade e fundir milhares de almas em um único corpo fanático. O Congresso do Partido em Nuremberg em 1934 foi sua obra-prima, uma encenação monumental de poder, filmada por Leni Riefenstahl com uma estética que seduziu até os críticos estrangeiros. O Triunfo da Vontade não era um documentário, era um hino visual à submissão, uma sinfonia de bandeiras, uniformes e discursos que convertia a plateia em cúmplices. O filme ganhou prêmios, foi aclamado e, mais importante, funcionou. A repetição incansável da mensagem nazista, dia após dia, ano após ano, fez seu trabalho. Onde antes o partido mal conquistava 1/3 dos votos, agora o país inteiro parecia hipnotizado. Em 1934, quando Hitler consolidou seu poder absoluto em um plebiscito, 88% dos alemães escolheram endossá-lo. Sim, houve fraude, mas a fraude só funciona quando já existe uma multidão disposta a acreditar. E enquanto a nação marchava em uníssono, Goebbels ascendia nas sombras do poder. Odiado por seus pares, temido por seus subordinados, ele era o arquiteto de um império de ilusões que nem mesmo seus inimigos dentro do partido ousavam desafiar.
Hitler, que desconfiava de quase todos, nele depositava uma confiança cega. Foi Goebbels quem anunciou ao país, em agosto de 1934, a fusão dos cargos de chanceler e presidente, o nascimento oficial do Führer, um título que já não descrevia um homem, mas um deus mortal. Foi Goebbels também quem transformou sua própria família em símbolo do Reich, Magda, a esposa impecável, os filhos loiros retratados como a encarnação do futuro ariano. Hitler, solteiro e sem herdeiros, adotou-os como sua imagem doméstica ideal. Até os Jogos Olímpicos de 1936, aquele espetáculo de propaganda global, foram orquestrados por suas mãos, provando que ele poderia vender ao mundo uma Alemanha civilizada, enquanto, nos bastidores, a máquina de ódio já girava em velocidade máxima. Porque Goebbels não se contentava em moldar a opinião pública, ele queria extirpar o que considerava seu câncer. Seu antissemitismo não era mera retórica, era uma obsessão que o consumia desde os anos 1920, quando ainda cortejava uma professora judia, Elsa Janke, chegando a cogitar casamento com ela. Mas a contradição só prova quão profundo era seu ódio, um homem capaz de amar uma judia no privado enquanto, no público, clamava por sua aniquilação. Quando os nazistas chegaram ao poder, ele não perdeu tempo. Em outubro de 1933, a lei de imprensa do Reich expulsou todos os editores judeus dos jornais alemães, o primeiro passo para calar suas vozes. Depois vieram as leis de Nuremberg em 1935, que transformaram judeus em cidadãos de segunda classe, proibidos de se casar com arianos, ou de reclamar direitos básicos. Goebbels justificou tudo nos jornais que controlava. Não eram leis de ódio, dizia ele, mas de purificação nacional, e então veio a noite em que a máscara caiu de vez. Em 7 de novembro de 1938, um jovem judeu, Herschel Greenspan, atirou em um diplomata alemão em Paris. 2 dias depois, o homem morreu. Goebbels viu sua chance. Na noite de 9 de novembro, enquanto a Alemanha comemorava o aniversário da fracassada revolta nazista de 1923, ele subiu ao palanque e, com palavras cuidadosamente calculadas, acendeu o pavio. O povo, disse ele, compreenderia se a raiva pela morte do diplomata se transformasse em ações espontâneas. Não era uma ordem. Era pior, era uma licença para o caos. O que se seguiu não foi um pogrom, foi um ensaio para o apocalipse. Na noite dos cristais, as ruas da Alemanha viraram um campo de batalha. Sinagogas foram reduzidas a escombros fumegantes. Vidraças de lojas judeias estilhaçaram-se como ossos sob botas. Homens, mulheres e crianças foram arrastados de suas casas, espancados, humilhados. Cerca de 100 judeus foram assassinados naquelas horas, 30.000, presos e enviados para os primeiros campos de concentração, onde a morte ainda era um detalhe burocrático. Mas o verdadeiro horror não estava nos números. Estava no silêncio que se seguiu. O mundo assistiu, os vizinhos viraram o rosto, e os judeus alemães entenderam finalmente que não havia mais lugar para eles em sua própria terra. Centenas se suicidaram nas semanas seguintes. Milhares começaram a planejar a fuga. Goebbels observou tudo com satisfação. Para ele, a noite dos cristais não era um excesso, era um teste. E o teste provou que a Alemanha estava pronta para o próximo passo. Enquanto isso, nas sombras, os tambores de guerra já rufavam. A Luftwaffe já sobrevoava os céus com um rugido ameaçador, e o exército alemão, agora desimpedido pelas fraquezas das democracias ocidentais, avançava sem piedade. Em 7 de março de 1936, as tropas nazistas marcharam sobre a Renânia, região desmilitarizada pelo Tratado de Versalhes, em um ato de desafio calculado. O mundo observou, paralisado, alguns com indignação, outros com medo crescente. Mas Hitler não pararia por aí. 2 anos depois, em 12 de março de 1938, a Áustria foi engolida pelo Reich. A Anschluss, como ficou conhecida, não foi uma conquista e foi uma absorção, uma unificação forjada sob ameaças e propaganda. Os austríacos, muitos deles entusiastas do nazismo, receberam os soldados alemães com bandeiras e flores, enquanto o resto da Europa assistia, atônita, ao avanço implacável da máquina de guerra hitlerista. As potências ocidentais, especialmente Grã-Bretanha e França, tremiam ante a perspectiva de um conflito que parecia cada vez mais inevitável. Mas em Londres, o primeiro-ministro Neville Chamberlain ainda acreditava na ilusão da paz. Em setembro de 1938, enquanto os nazistas exigiam a região dos Sudetos, em território tchecoslovaco, ele e o premier francês Édouard Daladier cederam.
Em 30 de setembro, na Conferência de Munique, a Alemanha recebeu o que queria, em troca de uma promessa vazia. Hitler jurou que não reclamaria mais territórios. Goebbels, por trás das cortinas, exultava. Seu jornal, o Der Angriff, já inflamava os ânimos com editoriais furiosos, clamando pela justiça para os alemães étnicos nos Sudetos. Mas as promessas de Hitler não valiam o papel em que eram escritas. Em 15 de março de 1939, as tropas alemãs invadiram a Tchecoslováquia, desmembrando o país. A Boêmia e a Morávia foram anexadas. A Eslováquia tornou-se um estado fantoche. Em poucos meses, a Alemanha dominava a Europa Central. E o mundo finalmente abriu os olhos. Quando, em 1º de setembro de 1939, os Panzer cruzaram a fronteira da Polônia, a resposta veio, mais tarde demais. Grã-Bretanha e França declararam guerra em 3 de setembro. A Segunda Guerra Mundial havia começado. E nos primeiros meses a Blitzkrieg pareceu invencível. A Polônia foi esmagada em semanas, dividida entre a Alemanha e a União Soviética, sim, o mesmo regime comunista que Hitler desprezava, mas com quem havia firmado um pacto de não agressão por pura conveniência. Em abril de 1940, foi a vez da Dinamarca e da Noruega caírem. Depois, em 10 de maio, veio o golpe fatal, a invasão da França. Através das Ardenas, onde ninguém esperava, os tanques alemães rompem as linhas inimigas. Em 5 semanas, a França, orgulhosa, invencível, desmoronou. Paris caiu em 14 de junho. Em 25 de junho, o Marechal Pétain assinou o armistício. A Europa Ocidental estava nas mãos de Hitler. A Grã-Bretanha sozinha resistiu, mas por pouco. Em Dunquerque, entre 26 de maio e 4 de junho, centenas de milhares de soldados aliados foram resgatados em uma retirada desesperada, enquanto a Luftwaffe bombardeava as praias. Foi um milagre e um aviso. A Alemanha agora voltava seus olhos para o Canal da Mancha. Enquanto isso, Goebbels trabalhava sem descanso. Seu Ministério da Propaganda moldava a narrativa. A guerra era gloriosa, as vitórias eram inevitáveis, os inimigos da Alemanha, especialmente os judeus, eram os verdadeiros culpados pelo sofrimento do povo. Em 1940, ele escreveu em seu diário: "Devemos vencer este ano, ou a superioridade material do inimigo nos esmagará." Mas em público sua voz não tremia. Através de rádios, jornais e filmes, ele alimentava o mito da invencibilidade alemã. Os cinejornais mostravam soldados marchando triunfantes por Varsóvia e Paris, enquanto, nos bastidores, a realidade começava a rachar. Porque a partir de 1941, as derrotas chegariam. E quando chegassem, Goebbels teria que inventar outra história, uma de resistência heróica, de sacrifício necessário. Mas, antes disso, havia um outro problema a ser resolvido. Um problema que, para os nazistas, justificava qualquer crueldade. Em 30 de janeiro de 1939, em um discurso no Reichstag, Hitler, com a ajuda de Goebbels, advertira: se a guerra vier, o resultado não será a vitória do judaísmo, mas a aniquilação da raça judaica na Europa. Não era uma ameaça vazia. Em outubro de 1939, o gueto de Varsóvia foi criado, um inferno de fome e doença onde dezenas de milhares de judeus poloneses foram confinados. Em novembro, eles foram obrigados a usar a estrela amarela, um sinal de humilhação, um alvo. Em setembro de 1941, por ordem direta de Goebbels, a medida se estendeu à Alemanha. E em 20 de maio de 1940, um lugar chamado Auschwitz começou a ser construído. Mas o pior ainda estava por vir. A punição, segundo ele, não era apenas necessária, era justa. Em discurso após discurso, Goebbels repetia a mesma sentença gelada: os judeus devem ser removidos da comunidade alemã, pois ameaçam nossa unidade nacional. Não era uma questão de debate, mas um princípio elementar de higiene racial, nacional e social. E quanto aos seus sofrimentos? Quem se importa? Desprezava, enquanto milhões eram marcados para a morte. Seu ódio não se limitava a palavras. Nos primeiros anos da década de 1940, ele orquestrou uma campanha de propaganda tão vil que até hoje causa náusea. Filmes como O Judeu Eterno 1940 retratavam os judeus como parasitas, roedores que corrompiam a ordem social e política. Não eram humanos, eram pragas a serem exterminadas. E o povo alemão, intoxicado por anos de mentiras, acreditou. Ou pior, fingiu não ver. Porque quando centenas de milhares se tornaram cúmplices do assassinato de milhões, foi porque homens como Goebbels tinham transformado a indiferença em política de Estado. Ele sabia exatamente o que acontecia em Auschwitz.
Em março de 1942, após a Conferência de Wannsee, anotou em seu diário com frieza calculista: cerca de 40% dos judeus nos campos seriam escravizados para a produção de guerra ou munições, armas, tudo que alimentasse a máquina nazista. Os outros 60% serão liquidados. Não havia eufemismo que encobrisse a verdade. Goebbels não era apenas um espectador do Holocausto. Era um de seus arquitetos. E quando os trens da morte começaram a partir de Berlim, no verão de 1942, ele acelerou o processo. Em uma reunião com Hitler, chegou a sugerir que seria mais eficiente matar os judeus na própria capital do que enviá-los para os campos. Afinal, por que desperdiçar combustível e logística quando a solução final poderia ser aplicada aqui e agora? A fria eficiência de um burocrata do horror. Enquanto isso, a guerra virava contra a Alemanha. Hitler, obcecado pela ideia de Lebensraum, o espaço vital no leste, lançou a Operação Barbarossa em 22 de junho de 1941. 3 milhões de soldados alemães invadiram a União Soviética, esmagando as defesas soviéticas como um rolo compressor. Em semanas, cidades caíram, exércitos foram dizimados, e até Stalin, o ditador de aço, chegou a considerar uma rendição parcial. Mas Hitler, cego pela ganância, recusou qualquer trégua. Queria tudo: Leningrado, Moscou, Stalingrado. E foi aí que o destino da Alemanha selou seu veredicto. O inverno russo de 1941 chegou como uma lâmina. Os soldados alemães, mal equipados, congelando em uniformes de verão, viram seu avanço paralisar diante de um inimigo que, apesar das perdas monstruosas, não parava de se regenerar. Goebbels, sempre o estrategista, tentou compensar a derrota iminente com campanhas desesperadas, como a coleta emergencial de roupas de inverno para as tropas no fronte, ordenada em dezembro daquele ano. Mas era tarde. Até a primavera de 1942, a Wehrmacht já estava enredada em um pântano de sangue e neve, com Stalingrado se transformando no caldeirão onde o Third Reich seria queimado vivo. Quando a batalha terminou, em fevereiro de 1943, com a rendição do 6º Exército Alemão, não houve mais ilusões. A URSS estava na ofensiva, e a maré da guerra havia virado para sempre. Os soviéticos avançavam para o oeste, reconquistando cada palmo de terra que os nazistas haviam roubado entre 1939 e 1941. E enquanto o leste ruía, o ocidente despertava. Em julho de 1943, os aliados invadiam a Sicília. Em junho de 1944, o dia D abria a frente ocidental. A Alemanha estava cercada. E Goebbels tornou-se o último pilar de um regime em colapso. Hitler, cada vez mais isolado em seu bunker na Prússia Oriental, afundava em delírios de vitória enquanto seu corpo se deteriorava sob o peso de drogas e doenças. Göring, viciado em opiáceos, mal conseguia manter a Luftwaffe no ar. A máquina nazista, outrora implacável, agora dependia de um homem que, diferentemente dos outros, via a realidade, e mesmo assim escolheu mergulhar ainda mais fundo no abismo. Já em 1942, Goebbels sabia: a guerra estava perdida. Mas em vez de recuar, radicalizou. Em 18 de fevereiro de 1943, no Palácio dos Esportes de Berlim, diante de uma multidão selecionada de fanáticos nazistas, ele proclamou que chamava de guerra total. Não havia mais espaço para meias medidas. Os alemães teriam que trabalhar 14, 16 horas por dia, esgotar cada recurso, cada gota de suor, cada vida, porque a alternativa era a aniquilação sob o jugo bolchevique. Vocês querem a guerra total? Gritou para a plateia em êxtase. A resposta foi um rugido uníssono: sim. Hitler, relutante, só oficializaria o plano em julho de 1944, 3 dias depois da Operação Valkyria, a tentativa fracassada de assassiná-lo. Mas para Goebbels, a hora da verdade já havia chegado muito antes. Ele não lutava mais por vitória, lutava por vingança. E quando Berlim se transformasse em um inferno de fogo e escombros, ele estaria lá, até o fim. A tentativa de assassinato que quase ceifou a vida de Hitler em julho de 1944 não foi apenas um golpe contra o Führer. Foi um golpe contra a própria ideia de uma Alemanha que ainda pudesse recuar. O choque da traição, orquestrada por oficiais que outrora juraram lealdade ao regime, foi o estupim que finalmente incendiou a determinação de Hitler. Não haveria negociação, não haveria rendição. A guerra total não era mais uma opção, era um decreto. E quem melhor para executá-lo do que o homem que já pregava o extermínio antes mesmo que a palavra derrota fosse sussurrada nos corredores do poder? Em questão de dias, Goebbels foi investido de uma autoridade sem precedentes.
mobilizar cada fibra da sociedade alemã em nome da máquina de guerra. Não se tratava apenas de um cargo, era uma coroação. Hermann Göring, outrora o segundo homem mais poderoso do Reich, agora via seu prestígio esvaicer-se enquanto o ministro da propaganda ascendia como verdadeiro herdeiro de Hitler. Se o Führer caísse, seria Goebbels quem assumiria as rédeas do apocalipse. E ele não tinha intenção de decepcionar. Os primeiros golpes de sua campanha foram dirigidos ao coração do esforço bélico, os homens. O exército alemão sangrava. Desde Stalingrado, os números eram uma hemorragia sem fim, divisões dizimadas no leste, tropas esmagadas na Normandia, soldados afogados em sangue na Itália. A solução de Goebbels? Esvaziar as fábricas, arrastar os últimos homens válidos para as trincheiras. Mulheres de 45 a 55 anos foram jogadas nas linhas de produção, libertando mão de obra masculina para a carnificina. Mas era como encher um balde furado. Por cada soldado recrutado, 2 caíam sob o fogo soviético ou aliado. A guerra total não estava salvando a Alemanha, estava devorando-a. E no entanto Goebbels não piscou. Enquanto as cidades alemãs se transformavam em cemitérios de escombros, enquanto os aliados avançavam como uma maré implacável, os soviéticos esmagando tudo a leste, os americanos e britânicos fechando o cerco a oeste, ele redobrou sua retórica. Em janeiro de 1945, quando as tropas de Stalin pisaram em solo alemão pela primeira vez, suas palavras no Das Reich não eram de desesperança, mas de uma fé doentia. A defesa de nossa liberdade não depende mais apenas do exército. Cada civil, cada homem, cada mulher, cada criança deve lutar com um fanatismo sem igual. Nenhuma aldeia, nenhuma cidade pode se render. Era a voz de um homem que já havia aceitado o fim, mas que se recusava a deixá-lo chegar sem arrastar o mundo consigo. Hitler, em seus últimos dias no bunker de Berlim, reconheceu nesse fanatismo um espelho de si mesmo. Quando decidiu por fim a própria vida em 30 de abril de 1945, não foi Göring nem Himmler, nem qualquer outro dos antigos leais que escolheu para sucedê-lo. Foi Goebbels, o homem que havia transformado mentiras em verdade, ódio em política e a derrota em um culto à destruição. Seu governo durou menos de 24 horas. No dia 1º de maio, enquanto os canhões soviéticos rugiam a poucos quarteirões do Führerbunker, Goebbels enviou uma mensagem patética ao general Vassili Chuikov, comandante das tropas que cercavam Berlim, uma oferta de cessar-fogo. A resposta foi um silêncio desdenhoso. Não haveria trégua para os arquitetos do inferno. Então, como seu mestre, ele escolheu o caminho da aniquilação. Com Magda, sua esposa, drogou 6 filhos com morfina antes de esmagar cápsulas de cianeto entre seus dentes inocentes. Depois, subiram ao jardim da chancelaria do Reich. Um tiro. 2 corpos carbonizados. O fim de uma era de pesadelo. Goebbels não foi apenas uma engrenagem na máquina de Hitler, foi seu engenheiro-chefe. Antes mesmo da tomada do poder, ele moldou a imagem do nazismo, os desfiles monumentais, as bandeiras vermelhas e negras ondulando como um aviso de morte, a coreografia macabra que transformou o ódio em espetáculo. Como ministro da propaganda, ele ditou o que os alemães sabiam, e mais importante, o que achavam que sabiam. Durante a guerra, foi sua mão que ajustou a narrativa, transformando derrotas em sacrifícios heróicos e o genocídio em purificação. E quando a derrocada se tornou inevitável, foi sua voz que gritou por resistência até o último suspiro, até a última gota de sangue alemão. Não por vitória, mas por vingança. Porque no fundo, Goebbels nunca lutou pela Alemanha. Lutou pela ideia de que o mundo deveria queimar com ela. O século XX conheceu poucos demônios tão eficientes. E poucos legados tão sombrios.